O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura soa muito estranha. Tirada do livro de Samuel, ela conta sobre a guerra entre Israel e os filisteus. Israel é derrotado num primeiro combate, mas a Arca da Aliança não está no meio do povo. Todos nós sabemos que a Arca da Aliança sinaliza a presença do próprio Deus. Então Israel manda buscar a Arca da Aliança, e quando ela se põe no meio do povo, ela é posta no meio do povo, então o povo todo se alegra, e os filisteus se enchem de medo. Eles se recordam que o Deus de Israel fez prodígios no Egito, então eles têm motivos para estremecer, para temer esse Deus. Israel está cheia de confiança, mais uma vez, mas vai para o combate e ao invés de vencê-lo, perde. Sai derrotado e a Arca de Deus é capturada. A Arca da Aliança é tomada pelos filisteus. Num combate entre dois povos, nós bem sabemos, dois deuses combatem. O Deus de cada povo está combatendo. O povo que sai derrotado tem o Deus mais fraco. Então o que nós deveríamos concluir dessa primeira leitura é que o Deus de Israel é fraco? Não. É que existem outros deuses? Também não. Existe só o Deus único e verdadeiro, mas ele não pode ser instrumentalizado. Talvez isso precise ser cada vez mais ouvido nos nossos tempos. Há muita gente que instrumentaliza Deus. Tem gente que instrumentaliza Deus para projeto político. Tem gente que instrumentaliza o nome de Deus para gerar medo nas pessoas, para controlar grandes massas. Tem gente que instrumentaliza o nome de Deus e Deus mesmo para as guerras, para os conflitos. Quantas guerras foram travadas em nome de Deus? Não há nenhuma guerra santa. Mesmo que seja apenas um morto, não há nenhuma guerra santa. Toda guerra é cruel, é criminosa. Apenas uma morte é uma agressão violenta à humanidade inteira. Não há cruzadas em nome de Deus. Há cruzadas em nome do poder. Há cruzadas em nome da religião. Há cruzadas em nome da violência, dos egos. Mas em nome de Deus, não. Há guerras que podem se querer divinas, mas não são, jamais. Não é possível trazer a presença de Deus para perto e em seguida querer utilizá-la como justificativa para vencer algum combate ou alguma guerra. A violência não é do lado de Deus. Deus não se põe do lado da violência.
Então essa leitura de Samuel serve muito bem para a gente olhar para a nossa realidade hoje. Quantas guerras ainda são travadas em nome de Deus? Quantas guerras levantam o estandarte de serem santas ainda? E não são. Onde Deus é instrumentalizado por conta da violência, há um grave equívoco. A religião, quando usa Deus para fazer valer essa guerra de todos contra todos, ela é muito mal utilizada. Às vezes a gente usa a religião assim, sem perceber. Vai para um jogo de futebol e torce para Deus, reza para Deus fazer o seu time ganhar. Isso significa que ele vai fazer o outro perder? Muitas vezes a gente usa o nome de Deus em vão. Isso é usar o nome de Deus em vão. A gente acha que usar o nome de Deus em vão é citá-lo no nosso dia a dia, a esmo. Nada a ver. A gente pode clamar o nome de Deus muitas vezes. Não tem a ver com isso, levantar o nome de Deus em vão. Levantar o nome de Deus em vão é quando a gente usa o nome de Deus para justificar os nossos crimes, a nossa maldade ou a nossa violência. A religião não deveria servir para isso. Antes, a religião deveria servir para outra coisa. Deveria servir para vencer preconceitos, para vencer discriminações, para vencer divisões, como Jesus Cristo mostra no Evangelho. No Evangelho, Jesus Cristo realiza a cura de um leproso no dia conhecido como o dia de Cafarnaum. O dia de Cafarnaum é um grande dia de curas e milagres que Jesus realiza, um dia prodigioso, nós poderíamos chamá-lo também de dia da consolação. Nesse dia, Jesus Cristo cura um leproso. E vocês também devem saber bem que um leproso não é alguém apenas doente da pele. Um leproso é alguém que está marginalizado, ele não pode se aproximar de ninguém. Um leproso, por causa dos sacerdotes, recebe uma regra de conduta. É imposta sobre ele uma regra de conduta. Ele deve desgrenhar os cabelos, rasgar as vestes, jogar cinzas sobre si, afastar-se da sociedade e, se alguém se aproximar, ele deve gritar: leproso, leproso, para que ninguém se aproxime e se torne impuro no contato com ele. Esse leproso do Evangelho é muito diferente. Ele faz outra coisa. Ele se aproxima de Jesus e ele pede para Jesus curá-lo. Se queres, tens o poder de curar-me. Então não é um homem que se submeteu ao poder dos sacerdotes, nem se submeteu à religião excludente. Ele pede para Jesus curá-lo. E Jesus faz o inimaginável. Estende a mão, toca nele. A cura de Jesus começa sempre por aí. Tocar naqueles que são intocáveis. Tocar no impuro, sem ter medo de se tornar impuro. Tocar no contaminado, sem ter medo de se contaminar. Jesus Cristo estende a mão, toca e o cura. Nesse mesmo instante ele fica curado e Jesus o manda aos sacerdotes para oferecer o sacrifício ordenado por Moisés. É como se Jesus dissesse: aqueles que colocaram o peso da culpa, eles mesmos vão ver que o peso da culpa está sendo tirado. Jesus Cristo tira o peso que a religião botou. Jesus Cristo tira o pesado fardo que a religião amarrou sobre os ombros das pessoas. E começa sempre por aí, se aproximando daqueles que ninguém mais se aproxima. Se a religião servir para isso e não para a guerra, bom, então ela se parece mais com Jesus Cristo. Amém. Amém.